Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, verso 10. Jesus cura no sábado. A cura da mulher encurvada. Tantas doenças que Jesus curou. Aqui nós vemos Jesus curando uma mulher encurvada. Num sábado. Como vocês sabem, eu tenho repetido e gosto sempre de explicar porque a gente precisa entender o contexto da palavra. Quem lê a Bíblia sem estudá-la, e é muito comum hoje em dia as pessoas lerem a Bíblia e falarem da Bíblia sem estudar, porque a Bíblia demanda de nós oração, mas demanda também de nós profunda pesquisa para entendermos o que acontece. Então, esse texto aqui nos fala, vocês sabem que uma das leis do Antigo Testamento é que você tem que guardar o sábado. Inclusive, tem alguns cristãos hoje, os adventistas, que eles guardam o sábado. Eles entendem que ainda é necessário guardar o sábado. O sábado tem princípios maravilhosos para nós. Na verdade, na antiguidade, nenhum povo descansava um dia por semana. A cultura que nós temos, o entendimento que nós temos que precisamos descansar um dia por semana, vem diretamente da Bíblia. As pessoas trabalhavam de sol a sol todos os dias do ano, à exceção de algum dia de celebração nas civilizações antigas, mas as pessoas trabalhavam direto. Então, vem a lei de Deus e institucionaliza um dia de descanso. Só que era uma coisa obrigatória, compulsória. E muitas vezes aquilo que é obrigatório, compulsório, aquilo que é uma regra, acaba com o tempo perdendo o sentido na mente das pessoas. E as pessoas se tornaram muito estreitas, inflexíveis. Presta bem atenção. O cristão que é dirigido pelo Espírito Santo não é uma pessoa inflexível. Porque Deus, ao longo da história, Ele vai mudando coisas. Ele vai mudando perspectivas. Aquilo que era para uma determinada época, com o tempo há uma reinterpretação. E o próprio Espírito nos auxilia nisso, a enxergarmos as coisas de uma forma diferente. Está entendendo como é que é? Não é que muda. A questão é nossa compreensão se aprofunda a respeito de um princípio. Só que os fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus eram muito inflexíveis. Não. Dia de sábado, pode mexer com nada. Determinadas coisas não pode fazer. Só que eles também tinham uma malandragem que nós vamos ver aqui. Tá? E aqui, esse texto, mais do que qualquer outra coisa, nos revela um pouquinho de como Jesus é. E como Jesus trabalha conosco, como Jesus nos trata, como Ele tratou as pessoas e como Ele ainda continua nos tratando. Isso é maravilhoso. Vamos ler. Diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, que era um local de encontros, de estudo da Bíblia, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Eu andei dando uma olhada, em algumas, qual seria essa doença. E tem uma doença, inclusive tem uma parente nossa que tem essa doença. A pessoa chega, depois de velha, ela vai se encurvando, vocês já viram pessoas assim? E a gente diz assim, por que a pessoa não se levanta? Mas é uma coisa que vai na coluna, vai dobrando a pessoa e ela fica assim. Tem pessoas que caminham assim, totalmente encurvadas. Isso tem uma representação física, mas tem uma representação espiritual também. Na verdade, há um impacto emocional, espiritual. Vejam só, ele diz que é um espírito impuro. E eu acredito que é bem possível, porque não houve uma manifestação ali, é bem possível que essa mulher carregasse dores, culpas, que faziam com que ela andasse encurvada. Mas essa mulher não desistiu de Deus, apesar da doença que ela tinha. Essa mulher não desistiu de buscar Deus, apesar de estar encurvada,
Ela continuava, ela estava lá na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus. Ela andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Inclusive, ela não foi lá. Por tudo que a gente lê na palavra, ela não esperava ser curada. Então, ao vê-la, Jesus a chamou para perto. Não foi ela que veio até Jesus. É diferente. Geralmente as pessoas buscavam a cura, né? Ele chamou ela para perto. Vem para cá. Chamou ele, vem para cá. Mulher, você está curada da sua doença. Então se imagina uma pessoa que não conseguia se curvar, não conseguia se levantar, se desencurva. Pá! Se coloca de novo. Que bênção poder andar de cabeça erguida. Que bênção poder andar. Você imagina, você não tem ideia do que uma pessoa tem que andar com dores, as dores que enfrentava. O chefe da sinagoga ficou indignado. Ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Eu imagino que foi um culto pentecostal ali. A coisa começou a pentecostalizar mesmo. Porque ninguém que vê um negócio desse aí fica quieto. A mulher começou a louvar a Deus, não sei se não falou em línguas também, glória a Deus, aleluia. E eu imagino que o povo ficou alvoroçado ali. Glória a Deus, parentes principalmente. E o chefe da sinagoga, chato, inflexível, meio que fazendo jogo de poder, quer dizer, pô, chegou esse rabino aí, esse mestre, e me tirou o foco. O chefe da sinagoga ficou indignado que Jesus a tinha curado no sábado. Que coisa, hein? Que coisa triste. O pior é que esse espírito ainda existe hoje em dia. Ainda existe esse espírito. E esse espírito é o que nós temos que combater dentro da igreja. Esse espírito inflexível, que não consegue ver a bênção de Deus, que só consegue ver as regras puras e sem a mediação do amor. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Vocês acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para dar água? Sim, eles faziam isso. E eles escreveram uma regrinha que dizia: não pode trabalhar no sábado, a não ser para soltar o boi ou jumento para ir tomar água. Por quê? Porque interessava o quê? Os negócios deles. Então, porque interessava os negócios deles, eles flexibilizavam. Mas para a cura, para a libertação, para a transformação de uma pessoa, eles achavam que não podia. E Jesus confronta eles com isso. Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? E Jesus usa justamente esse jogo de palavras. Vocês libertam os jumentos, libertam o boi de vocês para beber água, mas não querem ver liberta uma filha de Abraão. É a mesma palavra que ele usa para fazer a consciência deles despertar. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. E ainda faz. Jesus, e eu quero falar justamente sobre o que ele fez com essa mulher e como Deus faz conosco. Deus veio curar os encurvados. Jesus veio desencurvar aqueles que andam prostrados, debaixo de suas culpas. Nós temos um conceito de Deus totalmente distorcido. Nós herdamos isso está, lá dentro da nossa alma. Nós temos uma relação que Jesus veio trazer cura para nós, mas que isso fica insistindo em permanecer dentro de nós, que vivemos debaixo da culpa. Nós vivemos assim, encurvados. Eu não estou falando de conversa, daquilo que nós falamos,
Mas nós, com o nosso jeito de ser, de forma sutis, nós andamos curvados também. E Jesus veio nos mostrar a face amorosa de Deus. Talvez quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente não consegue ter uma percepção tão clara disso. Mas Jesus vem para nos mostrar claramente a face amorosa de Deus que nos tira da nossa vida encurvada, prostrada. E vejam como isso chega na nossa alma, e vejam como isso se estabeleceu de vivermos debaixo de culpas, porque no passado, quando nós frequentávamos outros lugares e ouvíamos a palavra também em outros lugares, de uma forma diferente, de uma forma distorcida por algumas pessoas, existia o hábito, porque eu fiz catequese quando eu era menino, havia um hábito. Eu nunca vi nenhum padre falar exatamente sobre isso, não havia uma pregação sobre isso, mas havia uma cultura de nós oferecermos para Deus, para recebermos alguma coisa, fazer uma promessa. Tinha até um filme, O Pagador de Promessas. Então as pessoas costumavam fazer promessas. Minha mãe fazia promessa, meus parentes faziam promessas. Você tinha um problema, você orava a Deus e dizia, não, se eu receber essa graça, eu vou andar a escadaria da catedral toda de joelho. Eu vou ir até o Laranjal de joelho. Já pensou? Eu vou de Pelotas até o Laranjal de joelho. Fazer essas coisas assim, talvez você já contemplou esse tipo de promessa. Quem é que aqui já fez promessa? Quem é que fez promessa? Se eu receber uma coisa, eu vou fazer tal e tal. Fazer entendeu? Não precisa, eu já fiz também. A minha promessa era não jogar futebol, olha só. Me lembro que eu era guri. E, sabe, eu fiz isso porque a gente ia ouvir as pessoas falarem e fazia. Mas vejam só como isso entra dentro da nossa cabeça, porque nos dá visão de Deus, de que nós temos que oferecer para Deus o nosso sofrimento. Vejam só que coisa mais absurda. Deus, para nos abençoar, precisa do nosso sofrimento. Não, rala o joelho miserável aí, rala, porque senão não vou te dar nada. Tu tem que sofrer bastante, tu tem que rastejar, tu tem que sangrar, para que tu possa receber a bênção da minha mão. E a gente entra isso aí dentro da nossa cabeça. Porque imagina, uma prática que nós vimos muitas pessoas, nós fomos criados nisso. Não, agora eu sou de Jesus. Aleluia. Deus é amor. Deus é bom. Mas muitos de nós continuamos carregando dentro de nós uma força que nos move, que é a força da culpa. Nós nos agachamos, nos encurvamos e só fazemos as coisas motivados pela culpa. Tem muitas pessoas, por exemplo, que só ofertam na igreja quando estão se sentindo mal, quando tem algum problema, quando estão enfrentando dificuldade. Não, eu estou enfrentando dificuldade. Vejam só, são pessoas que não entenderam a graça de Deus. Não, eu agora vou ofertar, eu vou dar o meu dízimo, porque eu estou precisando, eu estou mal, então eu vou ofertar. Entendem tudo errado. Entendem tudo invertido. Deus não ofertar não tem nenhuma lógica a partir do sofrimento. E Jesus veio nos mostrar justamente isso, que Deus, Ele não se alegra com o nosso sofrimento, mas pelo contrário, Ele quer tirar a nossa vida encurvada. Ele quer nos desencurvar. Ele quer tirar de nós essa força diabólica que é da culpa. Gente, aí vocês vão dizer assim, mas pastor, a Bíblia não diz que nós somos pecadores? A Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas sabe por quê? O que é a doutrina do pecado? Por que a Bíblia nos ensina sobre o pecado? Primeiro porque é uma realidade, nós somos pecadores. Essa é a nossa realidade. Mas
não é para que Deus fique jogando na nossa cara, viu? Olha aqui, ó, olha aqui. Mas é para que nós tenhamos um entendimento de quem nós somos realista. Para que nós não venhamos a nos iludir a respeito dos outros, nem a respeito de nós. E venhamos a aprender a cuidar de nós e dos outros a partir da perspectiva de quem nós realmente somos. Então não é para que nós vivamos encurvados, mas que tenhamos sabedoria para viver. Então quando eu lido com uma igreja, por exemplo, pastor não pode vir para uma igreja e dizer assim, não, agora essa igreja aqui não vai ter problema. Todo mundo crente. Não, se eu entendo a doutrina do pecado, eu sei que as pessoas vão fazer fofoca, as pessoas vão se estranhar, as pessoas vão dizer palavras indelicadas umas pelas outras, as pessoas vão ser injustas, as pessoas vão errar umas com as outras. Isso é de praxe da vida. Então essa é a doutrina do pecado para nós entendermos, não sermos ingênuos com o ser humano, nem conosco mesmo. Agora, não é, de forma alguma, para que nós vivamos debaixo da curvatura aqui. Pois é, eu sou um homem miserável, eu realmente, eu tenho que me castigar. Não, Deus não quer isso de nós. Deus não quer. Nós precisamos entender isso, que nós não vamos negar a culpa que nós carregamos no passado, do pecado, da realidade, mas nós não vamos pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Quando você recebe a Jesus, você diz, Senhor, eu creio que tu levasse o preço dos meus pecados. Tu levasse o meu pecado. A Bíblia diz que Deus disse assim, eu vou tomar essa culpa, eu vou levar em mim, eu vou carregar isso e não vou castigar o homem. E Deus nos oferece o perdão, Ele não nos oferece a culpa. Vejam só que coisa extraordinária, quando o paralítico chega diante de Jesus, é assim que Deus faz conosco. Quando o paralítico chega diante de Jesus, ele pede perdão para Jesus? Não. Mas Jesus, antes dele pedir perdão, Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados. Quando você chega diante de Deus, presta bem atenção. Quando você chega diante de Deus, Senhor, preciso de Ti. Deus já te diz, perdoados estão os teus pecados. É assim que Deus nos trata, gente. É assim que Deus nos trata. Assim como Jesus tratou as pessoas. É assim que Deus nos perdoa antes da gente pedir perdão. Você crê nisso, meu irmão? É isso que a Bíblia mostra, esse extraordinário. O meu lado legalista diz assim, opa, Fabiano, tu já está indo muito fundo. As pessoas, elas vão se folgar. Não, mas essa é a palavra de Deus. Antes da gente chegar, Deus já está perdoando. Ele já está de bem com a gente. Ele já está de braços abertos conosco. E é esse entendimento que nós precisamos ter. E que vai revolucionar a nossa vida e que eu quero enfatizar nessa noite. Deus nos trata bem. Glória a Deus, né? Deus que é Deus nos trata muito bem. Agora nós temos que aprender, para o bem de toda a nossa vida, a também nos tratarmos bem. Está entendendo como é que é, gente? Porque dependendo como você se trata, é como vão ser os seus relacionamentos. O seu relacionamento com Deus, com as pessoas, com sua família, com seus amigos. Pessoas que não aprendem, presta bem atenção, pessoas que não deixam Deus lhe desencurvar. Pessoas que se castigam por aquilo que fizeram no passado, elas são pessoas extremamente críticas com as outras pessoas. São extremamente intolerantes, são extremamente inflexíveis, porque tudo aquilo que você fala a respeito dos outros é aquilo que você ouve de você mesmo dentro da sua cabeça. Então, se você ouve uma pessoa que é dura com os outros, pode ter certeza que ela ouve uma voz dentro dela,
ela falando com ela mesma de forma dura. E muitas vezes essa voz vem do passado, essa voz vem da família, às vezes vem da nossa cultura mesmo, aonde nós estamos, porque nós ouvimos maldades contra nós e nós absorvemos isso. Tem muita coisa que nós absorvemos. Por exemplo, nós ouvimos muito de outras formas, com palavras mais bonitas. Sacrifique tudo pela empresa. Sacrifique, faça tudo pelo seu trabalho. Tem que ter comprometimento. Para um pouquinho. O teu comprometimento com a empresa é bem limitado. Você não tem que entregar sua vida no altar da empresa. Mas a empresa e o sistema quer que você entregue tudo pela empresa. Não é para entregar tudo pela empresa. Sabe o que isso se chama? Maldade. Maldade, porque o dia que você morre pela empresa, a empresa vai lutar para não te pagar tudo aquilo que você tem que receber. Sabia? É assim que funciona. É assim que funciona o sistema. Você está vendo como é que funciona o sistema? Você viu as Americanas? Quantos viu as Americanas? 20 bilhões de rombo. Agora, se você sabe que o dono é 20 bilhões, né? 20 bilhões, não foi? 20 bilhões. Bilhões. Tá, não estou errado. Então, você vê bem, mas o dono da Americanas, ele tem uma fortuna de 180 bilhões. Mas vai pedir recuperação judicial, vai pedir ajuda para os bancos, para honrar, o patrimônio dele não mexe ninguém. Ninguém mexe no patrimônio dele. Pela lei, não pode mexer. Agora, você e eu, deixa você dever 1.000 pila. Você vê. Vão te tirar tudo que você tiver, vão fechar todos os seus caminhos. Você não faz mais nada. Você está devendo 1.000 pila. É ruim dever 1.000 pila? É ruim, mas é bem pior dever 20 milhões. Tendo 180. Esse é o sistema que funciona. E nós muitas vezes estamos dentro desse sistema. E nós estamos ouvindo as vozes. Eu às vezes fico ouvindo os conselhos dos coaches. Faz isso, faz aquilo. E o cara estão dando conselho para as pessoas se matarem. Esse é o sistema. Muitas vezes nós ouvimos que nós temos que ser o melhor. Ser o melhor. Ser o melhor que quem? Uma multidão de gente. Seja o melhor. Há uma pressão. Seja como todos. Maldades que a nossa cultura põe dentro do nosso coração. E a gente corre atrás disso. E como é que a gente fica quando a gente corre atrás disso? Assim, ó. Encurvado. A gente vai encurvando debaixo dessas maldades. E a gente se cobra. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ser importante, eu tenho que competir, eu tenho que gastar o que eu não tenho, eu tenho que não sentir, eu tenho que encarar todos os problemas e não piar, e não chorar, e é isso, é cobrança. Então o que eu vou fazendo? Vou me encurvando. Cobranças, cobranças e cobranças. E Jesus, pela sua ação, pelo seu jeito de operar, ele nos mostra que nós podemos e devemos e temos o direito conquistado por ele, mostrado por ele, de nos tratar com bondade. Eu pergunto para você, meu irmão, você se trata com bondade? Ou você se castiga? Ou você é duro demais com você? Quando você falha, quando uma meta que você estabeleceu para você não acontece, não tem problema ter metas, eu tenho metas, tudo bem. Mas o que você faz quando uma meta que você estabeleceu você mesmo não acontece? Como é que você lida com isso? Você fala mal de você mesmo? Tem muitas pessoas, eu sou burro. Eu não consigo as coisas. Eu sou um fracasso. Vejam só. O que é isso? É se chicotear. É se encurvar. É se deixar baixar diante do peso da culpa que vem de fora, que vem dentro da nossa alma.
e que faz a gente viver mal. E esse eu que se chicoteia é um inferno para a vida dos outros, porque a gente, ao se chicotear, chicoteia os outros também. Perturba a vida dos outros, incomoda os outros, porque nós não nos tratamos. Para nós tratarmos os outros bem, nós precisamos aprender a nos tratar com bondade. Agora, isso não é uma licença. Ah, pastor, está dizendo então que eu posso fazer o que eu quero? Gente, todos nós vamos passar por coisas na nossa vida difíceis, complicadas, desafiadoras. Não precisa a gente ficar escolhendo a dificuldade. As dificuldades vão vir na nossa vida. Elas vão chegar, pessoas difíceis vão nos abordar. Agora, eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo, presta bem atenção, tudo aquilo que você não precisa aguentar, que não é necessário aguentar, não aguenta. Solta, não carrega, entendeu? Você não tem que estar, não, mas isso aqui eu tenho que carregar, não. Você tem que se tratar com bondade, porque foi assim que Deus nos tratou em Cristo Jesus. Para que nós não vivêssemos mais a nossa vida encurvados, para nós vivemos não como superiores aos outros, mas de cabeça erguida, sabendo que Deus nos deu graça, nos deu vida, nos deu um novo jeito de andar. Então, não podemos ceder a um sistema que tenta nos escravizar. Não atingiu suas metas? Tudo bem. Você consegue dizer tudo bem para você mesmo? Tudo bem. Você consegue aceitar isso, gente? Não. Tem que se tratar com bondade, querida. Que Jesus te tratou com bondade. Nós temos que ter isso. Porque senão, pobre dos outros. Pobre de nós primeiro, quando nos chicoteamos. E pobre dos outros que estão perto de nós. As pessoas que são capazes de ser bondosas com outras, são pessoas que aprenderam também a ser bondosas consigo mesmos. Sabe que eu era um cara que me cobrava muito. E chegou nos meus 40 anos, eu percebi que muitas metas, muitas coisas que eu achava que tinham que acontecer quando eu tivesse 40 anos, não aconteceram, nem perto do que eu imaginei. Você sabe, quando você é jovem, você tem sonhos gigantescos. De tudo. Eu comecei a entrar em crise. Mas nesse tempo, Deus me trouxe à mão palavras preciosas que fizeram com que eu aceitasse as situações que eu passei, as metas não realizadas e me tratasse com bondade. Cuidado com o que você fala a respeito de você mesmo. Aquilo que você não falaria para outro, não fale a respeito de você mesmo. Aquilo que você não toleraria que outros te dissessem, não aceita você mesmo falar a respeito de você. Você tem que lembrar que Jesus te estendeu uma mão amorosa, compreensiva, compassiva, e você precisa ser compassivo também com você mesmo. Porque senão, quando você falha, você vai no chão. E quando você consegue ser bem-sucedido, você pisoteia os outros. Você pisoteia os outros. Já vi muitas pessoas assim. Quando elas estão mal, elas aceitam qualquer coisa. E aí depois, quando elas vão bem, elas vão e maltratam as pessoas. Nós temos que aprender, nos momentos difíceis da nossa vida, a nos tratarmos bem. Cuidado com as críticas que você faz aos outros, porque revela também a sua própria crítica interior. Tem pessoas que tem que estar sempre cansado, não pode descansar. Aí eu não posso descansar. O que é isso? Que é isso? Que voz é essa que diz para você? Da onde vem essa voz que diz para você que você não pode tirar férias?
Da onde que vem essa voz que quando você descansa, que você quando come uma boa comida, que quando você está desfrutando um momento bom, está dizendo aí para você, não, isso é demais para ti, está demais, as coisas estão boas demais. Não permita que essa voz tenha vitória dentro do teu coração, você tem que aprender a se tratar com bondade. Amém, queridos? Amém? Tem pessoas que se metem com pessoas que sempre dão prejuízo financeiro para elas. Alguém aqui já se meteu com gente assim, que teve prejuízo financeiro? Quem é que já se envolveu com pessoa que deu prejuízo financeiro? Tem pessoas que estão sempre se envolvendo com pessoas que lhe dão prejuízo financeiro. Não digo que é o seu caso. Você teve uma experiência ruim. Você pode aprender daquela experiência ruim, mas tem pessoas que elas dizem assim, não, eu mereço. Lá dentro, elas nem se dão conta que aquilo está lá dentro. Mas aquilo está lá dentro dizendo, não, eu tenho que viver encrencado mesmo. Eu tenho que levar na cabeça. Eu tenho que ser prejudicado, eu mereço ser prejudicado. Porque eu já fiz muita besteira na minha vida. Eu já fiz muita bobagem, eu já tomei muita decisão equivocada, então eu agora tenho que pagar mesmo. A vida estava muito boa, eu tenho que arranjar uma confusão para mim. Aí você vai lá, arranja a confusão. Chora, consegue sair da confusão, arranja outra confusão. Por quê? Porque dentro do seu coração você não se trata com bondade. A primeira pessoa que você precisa aprender a tratar com bondade é você. E muitas vezes a gente tenta resolver o problema de todo mundo, mas não é bom com a gente mesmo. Tem casos assim também. Você vai lá, resolve o problema do seu filho, resolve o problema da sua filha, resolve o problema do cunhado, resolve o problema dos irmãos da igreja, mas o seu problema você não, eu não. Eu tenho que levar na cabeça. Eu preciso sofrer. Eu preciso pagar. É aquela apresentar para Deus o sofrimento. Toma, Senhor, o que Deus vai ganhar com o teu sangue, teu suor, tuas lágrimas? Nada. Deus não ganha nada com isso. E também não está interessado com isso. Nós precisamos ser libertos. E essa libertação não acontece de uma hora para outra. Ela precisa de trabalho. Toda vez que você tem que olhar e prestar atenção como você tem falado com você mesmo. Como é que você fala com você mesmo? Às vezes você se mete em brigas. Tem pessoas que são especialistas em arranjar confusão. Isso também é uma forma de não se tratar bem. Tem pessoas que vão lá, olha gente, nós temos que aprender a saber qual o tipo de briga nós temos que entrar. Tem briga que a gente não entra. Presta bem atenção. Tem pessoas que ouviram uma briguinha. Quando eu falo briga, eu estou falando de forma figurada, sabe? Tem pessoas que veem que está acontecendo algum desentendimento. Por exemplo, daqui a pouco você vê que os vizinhos estão se desentendendo. Vizinhos estão se desentendendo lá, tá? A esposa e o esposo. Você ouve, né? Você é meio curioso. Quando você vê aquele burburinho, já só o sorriso de você, já vi, né? Você vê um barulhinho lá no vizinho, você vai lá, você sai que parece uma cobrinha no chão, assim, parece um soldado, tal. Fica lá ouvindo. Aí você vê que tem problema, já vou lá. Falar alguma coisa que tem uma reunião de família, de casais na igreja, uma coisa boa e tal. Calma. Você tem que ter cuidado para não comprar briga que não é sua. Pessoas querem resolver. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se as pessoas não perguntam a sua opinião a respeito de alguma coisa, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar para você. É uma coisa bem simples. Mas as pessoas não perguntam a opinião para você a respeito das coisas, é porque elas não querem saber a sua opinião. Sabia disso? Então, fica frio.
Se elas quiserem saber, elas vão perguntar para você. Comigo acontece isso. Pastor, o que tu acha? Eu falo. Mas a pessoa não, ela quer ficar... Eu tenho pessoas que você olha, vê que ela não quer saber. E nós, às vezes, estamos comprando briga. Olha, eu era o cara mais besta que havia para isso aí. Para comprar briga que não era minha. Eu vi uma confusão, eu já estava me metendo. Não podia ver uma confusão. Então tem coisas que a gente, sabe? Tem coisas que a gente não compra. Brigas que a gente não compra. Aprender isso é se tratar bem. Então eu tenho coisas, eu como pastor, tem muito a minha vida melhorou quando eu aprendi a esperar que as pessoas me procurem quando elas precisam de ajuda. Às vezes você vai lá e tenta ajudar e a pessoa não quer e não está preparada, porque se quisesse, estivesse preparada, procuraria uma ajuda. E é assim com você também. Aprenda a saber o seu momento, trate-se bem, trate-se bem. Imagina, eu me lembro, muitas vezes eu apanhava porque brigava com os caras maiores que eu. Não precisava, mas eu me metia. Tinha que dizer uma piadinha. Eu me lembro uma vez um grandalhão, quantos grandalhão que eu fui me meter, né? Eu tinha uma paixão por me meter com um guri que era maior que eu. Parece que era uma atração que eu tinha. Sabe o que era isso? É aquele sentimento de não cuidar de si, de não se tratar com bondade. Eu tinha esse sentimento dentro de mim. Então, às vezes eu via, né, o pessoal bobeando, maior que eu, bobeando com uma pessoa maior que eu, o que eu fazia? O que acontece a dinâmica? Todo mundo está mexendo com um guri grande, tá? Os guri grandes mexem com um guri grande. Aí vai o pequeno mexer, quem é que vai pagar o pato? É o pequeno. Ele vai esquecer todos os outros, vai pegar o pequeno, pimba. É burro, né? É o que acontecia comigo. Arranjava confusão. E às vezes nós somos assim, queridos. Hoje, você já crescido, você vai lá e já quer resolver assunto da família. Tudo que é assunto da família, você quer resolver. Calma, ninguém pediu sua opinião. Fica quieto. Entendeu? Ninguém pediu sua opinião. Fica quieto. Aprenda isso e se trate bem. A paz. A paz. Nos grupos de WhatsApp que eu entrei, falei umas coisas, dei a minha opinião e comecei a sofrer naqueles grupos falando besteira e bobagem que eu não aguentava mais. E a Cláudia diz assim, mas Fabiano, tu tá negro, né? Que ela me chama de negro, na verdade. É negro. Negro, por que tu fica nesses grupos só para sofrer? Cada dia que eu veia uma besteira, eu vinha indignado, mas olha só que barbaridade. Se sai desses grupos, nego. Eu demorei, hein? Demorei 1 ano. Até que eu digo assim, pai, eu tenho que me tratar bem mesmo. Saí dos grupos de WhatsApp, que estava me incomodando. Ouvi bobagem. Porque eu já não podia nem mais responder, porque era tanta bobagem que eu não dava conta de tanta bobagem. Aí saí. Sabe o que aconteceu? Paz que excede todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, às vezes me pica aquela mosquinha, vai lá e entra de novo. Eu digo, vai te tratar bem. Te trata bem. E é isso, gente. E sabe, eu pergunto para você, sabe se alguém veio me perguntar por que eu saí? Ninguém me perguntou, porque estava bem faceiro que eu saí. Graças a Deus eu também fiquei bem faceiro de sair, eles ficaram, então está todo mundo feliz, aleluia, glória a Deus. Não dava. Porque realmente, algumas pessoas, e eu sei que tem algumas pessoas, como eu, tem dificuldade de ficar quieto. Bocão. Eu tenho dificuldade de ficar quieto.
eu tenho dificuldade de não dizer o que eu penso. Geralmente, é difícil uma pessoa achar, a pessoa olha na minha cara e já sabe se eu não consigo, não, mas eu já estou aprendendo a ficar quieto, porque não ficar quieto, aliás, ficar quieto em determinadas circunstâncias é se tratar bem. E a gente se mete em confusão porque vive debaixo de culpas. E nós temos que lembrar, olhar para a cruz novamente e dizer assim: Senhor, Tu me perdoa, eu não preciso ficar pagando, arranjando confusão, sangrando quando eu não tenho que sangrar. Eu não estou querendo dizer que você vai se livrar dos problemas, mas eu quero te dizer que muitos problemas se resolvem quando você começa a se tratar com bondade. Sua vida fica muito mais leve, você deixa de andar assim como aquela mulher encurvada aí, se levanta, porque Jesus veio nos libertar de vivermos uma vida encurvada. Porque no fundo, todos os problemas que nós acabamos arranjando é por causa que nós carregamos uma culpa. E ficamos achando que precisamos pagar. E aí, de formas diferentes, como eu falei, nós vamos arranjando problema para nós mesmos. Então, recebe o amor de Deus, o amor de Jesus pela tua vida. Diz: obrigado, Jesus, porque Tu me trata com bondade. Eu quero sofrer, mas Tu não quer que eu sofra. Eu quero me meter em confusão, mas Tu não quer que eu me meta em confusão. Eu quero me punir, mas Tu sofresse e carregasse todas as minhas enfermidades em Ti. Então a culpa já foi paga. Diga para a sua alma, coloca a mão no seu coração. Você vai precisar muitas vezes exorcizar esse demônio da culpa na sua vida. Sabia? Você precisa muitas vezes fazer isso durante a sua vida. Você vai precisar dizer muitas vezes: a culpa já foi paga. Diga comigo: a culpa já foi paga. A culpa já foi paga. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa que talvez eu não tenha sido suficientemente claro como pastor, mas eu quero dizer para você: Deus, quando você chegar no céu, Deus não guarda nada contra você. Fique em paz, porque o Senhor tem perdoado todos os nossos pecados. Amém? Isso quer dizer que nós vamos viver de qualquer jeito? Não, não é isso. Mas nós vivemos uma vida livre. Nós obedecemos, fazemos a vontade de Deus porque sabemos que é o bem para nós. Nós não nos castigamos mais. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e dá graças a Deus pelo perdão. O Senhor tem nos libertado. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos feito novos em folha.